Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos acordar? Segunda-feira hoje, infelizmente, né? Temos que enfrentar aí uma semana inteira até o próximo fim de semana, mas tá bom também. Estamos descansados, foi um fim de semana legal. Aqui em São Paulo fez um frio danado, com chuva para variar. A treta entre São Pedro e São Paulo não permite aos paulistanos adotivos e natos aproveitar os fins de semana, porque sempre que é para chover ou que é para ter tempo ruim, a barra vem no fim de semana, né? E o paulistano conhece bem essa história. Eu só não entendo por que dessa coincidência. Por que sempre cai o tempo ruim no sábado e domingo? Parece que São Pedro não gosta de ver a gente curtindo a vida aí. Talvez seja até contra o fim da escala 6 por 1. Por quê? Porque essa semana, aqueles que são contra a escala 6 por 1 vão ter que dizer a que vieram. Nós estamos começando a semana aí com uma reunião entre o Lula e o Hugo Mota para discutir detalhes dessa emenda, né? O que está em questão ainda? Porque a emenda 6 por 1 vai passar, é óbvio, no momento pré-eleitoral, um assunto extremamente popular, né, que conta com o engajamento do governo, o que não significa grande coisa quando a questão diz respeito a assuntos de natureza da coordenação parlamentar, mas, enfim, não há muita gente no Brasil disposta a levantar uma bandeira contra a escala 6 por 1. Mas aí vem os detalhes, né? O diabo mora nos detalhes, já diz o provérbio. Quando essa escala vai diminuir de fato? Porque a lei pode ser votada e aprovada, mas ela pode prever que isso aconteça em 10 anos. É assim que prevê o primeiro projeto sobre isso, apresentado lá 10 anos atrás por um deputado do PT. A transição seria muito lenta, a gente nem ia sentir muito como é que ia acontecer isso, porque é uma redução muito gradual. Mas nessa proposta 6 por 1, uma parte do governo quer que ela entre em vigor imediatamente. Essa parte é representada lá principalmente pelo Boulos, né? Que é a pessoa que está tocando a coordenação com os movimentos sociais. Só que tem do outro lado da Praça dos Três Poderes o Congresso Nacional, que é uma caixa de reverberação da elite empresarial mais reacionária do planeta, que é a elite brasileira. E vocês sabem que os deputados do Centrão, os bolsonaristas, são muito sensíveis, né, a argumentos, né, de natureza política, e eles se deixam levar muito facilmente por quem tem bons argumentos. Então vamos ver o que vai sair dessa reunião do Lula hoje com o Mota. Vai ser muito importante para definir, até porque a votação deve acontecer entre terça e quarta-feira, na comissão e também no plenário, né? E aí a gente se livra definitivamente dessa história de ter que trabalhar de segunda até sábado, né? Repito, não espere uma transição abrupta, tá? Ela vai ser negociada, isso faz parte da natureza do comportamento político do presidente Lula. Outro fato relevante dessa semana pode ser o fim ou uma proposta de armistício mais duradoura do que isso que a gente tem visto do conflito dos Estados Unidos com o Irã. O Trump continua louco para encontrar uma saída para a guerra que ele mesmo começou. E na semana passada, finalmente, parece que as negociações começaram a caminhar aí por uma seara do que é possível no campo da diplomacia. E agora nós temos a expectativa de que, em vez de passar pelo Paquistão, a negociação já aconteça diretamente entre duas equipes, uma de cada país, né? Uma dos Estados Unidos, outra de Teherã. Então são os dois fatos que vão dar o colorido da nossa semana, uma semana que já é antevéspera da Copa do Mundo, e eu continuo dizendo que estou tendo muita dificuldade de encontrar sinais de motivação nas ruas do Brasil. Em compensação, lá em Uganda, tem os menininhos dançarinos que fazem um baita sucesso no Instagram, e eles fizeram vários vídeos aí manifestando a sua alegria e a sua torcida pela seleção brasileira. Coitados dos ugandenses, mal sabem eles o que espera a seleção brasileira aí, né? Toda maneira está chegando a Copa, não se vê muito clima por aí, mas está chegando, né? A estreia será no dia 19, lá no MetLife Stadium, e os menininhos de Uganda, os meninos dançarinos de Uganda foram convidados pela Shakira, né, no fim da semana passada, para participar da abertura da Copa do Mundo, que eu achei muito bacana, sabe? Vamos ver como é que vai ser essa apresentação lá. Então é isso, daqui a pouquinho nós vamos ter conosco o Lula. Hoje eu estou sem o meu grande companheiro para falar de futebol aqui, então, portanto, você vai ficar sem informação do que está acontecendo. Em compensação, vou bater uma bolinha com o Lula aqui, porque o Lula Costa Pinto, que entende muito de política, também é um fanático entendedor de futebol, tá?
Aliás, fanático não, vou dizer, é um ponderado, porque o Lula é ponderado em tudo que ele faz. Então, o fanático aqui é o Alex, que hoje está de folga. Vocês acreditam que foi aniversário do Alex sexta-feira? Ele não falou nada. Nós ficamos sabendo quando apareceu aqui a mensagem do aniversário dele no grupo aqui dos funcionários do ICL. Não falou nada, ficou caladinho. Aqui no ICL, quando a gente faz aniversário, ganha um day off, ganha um diazinho de folga, que é uma coisa ótima. Todo mundo adora fazer aniversário por isso, tá? Mas o Alex está hoje curtindo o day off dele, de aniversário, e não estará aqui. Quem está conosco aqui é o Sato, que já falou que, por ser corintiano, não vai falar mal dos outros times, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou começar aqui já mostrando para vocês o noticiário. E se você estava esperando... Não, o noticiário não, a meteorologia, né? Se você está esperando, o futebol, não desligue, tá? Ele vem aí daqui a pouco, na minha conversa com o Lula, tá? Vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo e mostrar uns vídeos legais para vocês. Bom, esse aqui é o mapa da previsão do tempo no Brasil. Eu vou passar aqui primeiro pela página dos avisos meteorológicos, porque nós temos hoje aqui 2 pontos no Brasil, o extremo norte lá em cima, onde pode chover até 50 milímetros, né? É chuva pra caramba, são 50 litros de água para cada metro quadrado de área. E mais aqui embaixo entrando aí uma frente fria que está vindo, caminhando lá do Paraguai e que vai provocar hoje chuvas. Eu olhei a previsão aqui, olha, São Paulo, estão vendo aqui no cantinho, ó. Esse aqui é o mapa da previsão do INMET, né? Ó, umidade relativa do ar está em 100%, que significa que tem 4% das moléculas que estão aqui em torno da gente, moléculas de água, tá? Quando acontece isso, chove. E por isso está aqui, olha, 90% de probabilidade de chuva hoje em São Paulo, tá? Então, quem anda de moto, a pé, transporte público, leve uma sombrinha, uma capa de chuva bem boa, porque vai precisar. E agora eu vou para o mapa da previsão no restante do país, porque assim a gente tem uma ideia do que vai acontecer aí na capital do seu estado, ou na cidade onde você mora, ou pertinho de onde você está. Vocês estão vendo aqui, olha, que tem aqui, olha, uma área verde aqui, essa aqui é a previsão para amanhã, tá bom? Esse verde mais escuro aqui, sobre o Mato Grosso do Sul, parte do Paraná e parte de São Paulo, no oeste, e já com essa marca cinza aqui, dos dias que começam com neblina, tudo isso aqui está na previsão do INMET, tá bom? Então, nessa região aqui vai chover agora de manhã, se você mora por aqui, você se prepare. Vamos lá para as temperaturas. Porto Alegre não chove, temperatura máxima vai ser de 23 graus, vai ser um dia legal, calorento, né? Temperatura amena. Em Florianópolis, a temperatura vai a 12 graus, não chove também, vai ter nuvem no céu, mas não chove. Já em Curitiba a coisa muda, tá? Névoa úmida, você está vendo aí, Curitiba está dentro da faixa cinza do mapa, e 18 graus de temperatura máxima, né? Curitiba tem um dia frio hoje. Em São Paulo, a máxima vai ser igual em Curitiba, pancadas de chuva estão no radar da meteorologia, a temperatura mínima durante a madrugada foi de 15 graus, um pouquinho mais quente do que semana passada, quando as mínimas chegaram a 12 graus. Lá no Rio de Janeiro também será um dia para carioca morrer congelado, 24 graus, né? Pessoal, no Rio de Janeiro, tirem os cachecóis aí do baú, tá? 24 graus hoje, e vai chover também. Em Vitória, no Espírito Santo, nuvens, possibilidade de chuva isolada, máxima de 30, como sempre, Vitória é muito quente. Em Belo Horizonte, não chove, mas vai ter nuvem no céu o dia inteiro, previsão de temperatura máxima de 29 graus. Centro-Oeste brasileiro agora. Lá em Goiânia, a temperatura máxima chega a 29, vai ter nuvens, mas não chove, tá? Em Brasília, 27 graus de temperatura, um dia bonito, ensolarado, deve estar lindo o nascer do sol lá, porque Brasília tem um horizonte privilegiado, né? Em Campo Grande, Mato Grosso, 32 graus de temperatura, o pessoal lá vai passar um dia calorento, nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, quer dizer que vai chover bastante. Em Cuiabá, em compensação, Mato Grosso, não chove, tá? O pessoal fica furioso aqui quando a gente fala Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte, porque não é Mato Grosso do Norte, é Mato Grosso, né? É Mato Grosso do Sul e Mato Grosso do Norte. Mas lá no Mato Grosso do Norte não vai chover. Cuiabá vai ter 32 graus, como eu já falei. Em Porto Velho, nuvens, pode chover, não muito, temperatura de 31 graus. Em Rio Branco, 30 graus de temperatura máxima, com possibilidade de chuva isolada, chuvinha. Em Manaus, aí chove bastante lá. Os manauaras, não esqueçam de levar a capa e o guarda-chuva. 30 graus de temperatura máxima. Em Boa Vista, 29 graus Celsius, pancadas de chuva, chove bastante por lá. Em Macapá, nuvens com pancadas de chuva também, 29 graus. Em Belém do Pará, a mesma previsão e a mesma temperatura. Em Palmas, no Tocantins, um dia ensolarado, poucas nuvens,
34 graus de temperatura. Até agora é a capital mais quente do dia, segundo a previsão da meteorologia. E agora vamos para o Nordeste, né? Começando aqui com o Maranhão, em São Luís a temperatura vai a 33 graus, chuva isolada é a previsão. Em Teresina a mesma coisa, chuvinha isolada com 33 graus de máxima. Em Fortaleza 31 graus, chove também. Em Natal, nuvens, possibilidade de chuva isolada com 28 graus. Em João Pessoa também tem uma previsãozinha de chuva com 28 graus. Recife a mesma coisa, 28 graus também. Em Maceió, mesmíssima coisa. Em Aracaju, um pouquinho mais quente, 29 graus de temperatura nas horas mais quentes do dia. E fechando o circuito do Brasil aqui, Salvador, 29 graus Celsius com uma temperatura, com a possibilidade de chuva também lá em Salvador, tá? Então é isso aí, o outono chuvoso que já começa e vai esquentando, né? Esquentando está lá na Europa, já começaram as ondas de calor lá, vocês estão acompanhando o noticiário? Né? Vai ser um ano de El Niño forte, é o que tudo indica, e esse aumento na temperatura ainda, né, em plena primavera, denuncia aí a perspectiva realmente de um verão para eles lá muito quente. E o mundo é um pêndulo, quando esquenta demais lá em cima, esfria aqui embaixo, quando esquenta aqui embaixo, esfria lá em cima, então vocês podem esperar um inverno frio aqui para nós. Depois nós vamos ter um verão de lascar para compensar, tá bom? Essa é a previsão da meteorologia. Eu agora vou mostrar para vocês aqui a capa do nosso site, o iclnoticias.com.br, que trata, né, do assunto que vai estar no centro das preocupações de todos os brasileiros. Dos trabalhadores, porque querem o direito de aproveitar um pouco mais a vida, além do trabalho, e dos patrões, porque querem submeter cada vez mais os empresários a um regime de trabalho, se pudesse fazer uma 7x0 logo de cara, né, uma parte do nosso patronato aqui. E está aí a reunião de hoje entre Lula e Hugo Mota na capa, né, para decidir como é que vai ficar o arremate final da emenda 6x1, que vai ser, digamos assim, vai sofrer uns ajustes, né, finos lá nessa comissão. Qual é o ambiente em que isso acontece? O que vai ser definido hoje lá entre Mota e Lula? O Mota que já andou dando declarações aí que, né, afrontam um pouco esse desejo do Brasil de ter respeitado o direito ao descanso. Mas, enfim, a transição, né? O Palácio do Planalto, obviamente, quer que isso entre em vigor agora em 2026. Por quê? Porque isso cria dividendos eleitorais. Justíssimos, aliás, porque, afinal de contas, é um pleito histórico aí dos trabalhadores poder ter, né? Poder gozar a vida além do trabalho. Mas o patronato não gosta muito dessa história de que acha que tem que submeter todo mundo ao trabalho forçado e trabalhar quantas horas por dia, quantos dias a pessoa resistir até ficar exausta, né? Gente, e o Luciano Huck, hein? E o Luciano Huck? Mais uma vez, ele, ao falar de improviso, ele escorrega na casca de banana do seu viés ideológico, né? O Luciano Huck é um, pelo que tudo indica, é um tucano de carteirinha, e agora diz que ele detratou o Bolsa Família, diz que o Bolsa Família não cria oportunidade de sair, como se o Bolsa Família fosse um programa que atrasa o desenvolvimento do Brasil. O que é uma impressão que nasce do preconceito dele em relação a isso, porque não existe nenhum dado que indique que o que ele falou é verdade, tá? É só a repetição daquela história, o Brasil é um país cheio de vagabundo, porque o pessoal prefere ganhar a Bolsa Família e trabalhar. É tão irreal isso, é tão absurdo. Primeiro, porque os filhos do Bolsa Família, 70% deles, das famílias que se inscreveram nos últimos 10 anos do Bolsa Família, se livraram do Bolsa Família. Por quê? Porque conseguiram um emprego de boa qualidade, porque se requalificaram profissionalmente, porque mantiveram os filhos na escola estudando, senão não recebe o benefício, porque tem que ter contrapartida. Mas o gênio, com J, Luciano Huck, acha que o Bolsa Família é algo que não cria uma condição de saída, errando drasticamente na sua avaliação, que nasce de algo que é apenas o preconceito dele. E aí ele veio dizer, foi muito atacado nas redes sociais, ele está dizendo, não, fora de contexto, estava fora de contexto. Já repararam no Brasil, toda declaração infeliz que alguma celebridade dá, a explicação ou é a imprensa agiu de má fé, ou então, não, me tiraram do contexto. Você vê a frase do cara literal, a pergunta do interlocutor, a fala dele, tudo concatenado. Mas quando explode a repercussão, fala fora de contexto, tiraram
Não, distorceram o que eu falei. No caso do Luciano Huck foi muito claro, e a internet baixou o pau nele, ele veio se explicar dizendo que estava fora de contexto, daqui a pouco nós vamos saber direitinho como é que isso se deu, tá bom? Aqui nesse outro cantinho da nossa página, onde estão os nossos destaques secundários, gente, eu fico até com pena do sujeito que sai lá da Europa, que sai lá da América do Norte, lá dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar do mundo e vem para o Brasil para passear. Chega no Rio de Janeiro, ele vai ser trucidado, né, pela quantidade de bandidos que estão lá para tomar o dinheiro dele. Mas, olha, outro dia nós vimos gente sendo presa porque queria cobrar R$ 1.300 por uma caipirinha, hein? Cachaça, limão e açúcar e gelo, se tiver, né? Agora prenderam lá um taxista que estava cobrando R$3.400 por uma corrida dentro de Copacabana. É brincadeira isso? Aí todo mundo paga essa conta, né? Porque vem um fé da mãe desse aí e faz uma coisa como essa, o Brasil lá fora fica mal falado para sempre, tá? É muito ruim isso aí. Isso aí atrasa o desenvolvimento da nossa indústria do turismo. Nós temos tantos recursos naturais, né? Temos praias, temos chapadas, temos cerrado, temos floresta amazônica, temos cachoeira, temos tudo que um país precisa para ter uma indústria do turismo vigorosa. Mas tem esses caras, oportunistas e aproveitadores, que ficam querendo tirar a alma de quem vem aí para trazer o dinheiro para nós aqui, né? Dinheiro para nós, tá bom? Olha, o governador do Rio de Janeiro, governador interino do Rio de Janeiro, continua mostrando para a gente o quanto é melhor mantê-lo lá do que ter algum picareta da Assembleia Legislativa do Rio conduzindo os negócios na cidade maravilhosa, né, pelos próximos meses. Agora vai desapropriar um terreno da Refit. Para quê? Porque a Refit é o maior devedor de impostos do Rio de Janeiro. No governo Cláudio Castro era tranquilo para a Refit, sabe? Todos os benefícios. Aliás, o governo Cláudio Castro parecia um posto avançado dessa empresa que é a maior sonegadora do país. Mas agora o governador interino resolveu que vai desapropriar um terreno da Refit e vai levar a leilão, porque o Estado do Rio de Janeiro é credor, precisa receber o dinheiro, tá? Uma declaração do ministro Gilmar Mendes, mais uma polêmica, né? A crise do Master não é do Supremo Tribunal Federal, está na Faria Lima, diz Gilmar Mendes. Não, ministro, a crise realmente é uma crise, não tem aí um ministro que era sócio do Vocaro num resort, entendeu? Não tem um outro cuja mulher ganhou 130 milhões num contrato com o Vocaro, não tem um outro cujo filho, que é um gênio pós-adolescente, ganhou milhões desse banqueiro, vigarista. Não tem, então o Supremo tem nada a ver com você que está me assistindo aqui, você está enganado, tá? O Supremo tem nada a ver com isso. O fato do Toffoli ser sócio do Vocaro, não se declarar impedido, não tem problema nenhum na visão do ministro Gilmar Mendes. É lá na Faria Lima, vai lá, tá? Lá está o corruptor, né? Corruptor ativo. Onde é que está o passivo ministro Gilmar Mendes? Que o senhor não está vendo aí em Brasília? Está com uma visão meio embaçada. Talvez uma consulta ao oftalmologista, ministro, para que o senhor possa enxergar perto melhor, assim, né? Hipermetropia, corrigir esse efeito de paralaxe que o impede de ver a realidade das instituições brasileiras, né? O Supremo não precisa de afago nem de defesa como instituição, porque o Supremo é a soma dos 11 homens que o conformam, né? E esses 11 homens que o conformam têm tido, não todos, tá? Para a gente misturar áreas com bugalhos aqui, mas uma expressiva minoria tem tido um comportamento deplorável. Isso não é comportamento de vestal, de juiz, que carrega uma toga que tem esse peso. E aí vem o ministro Gilmar Mendes, não, crise aqui não tem não. Lá na Faria Lima, vai lá buscar lá, ó, lá está o banqueiro lá, vocês se viram lá com ele lá. Como se não tivesse nada a ver, né? 3 ministros enrolados, olha, até o talo nessa história, tá? Esses são os destaques de hoje. Daqui a pouquinho eu vou ter o Lula aqui comigo, como eu já falei. Hoje o nosso papo de futebol aqui vai ficar para daqui a pouco, tá? Vai ficar para o Lula já antecipando o quadro que nós vamos fazer aqui na Copa do Mundo, que vai se chamar Papo de Boleiro, tá bom? Pessoal, vamos lá começar então, para a gente entrar no detalhamento do noticiário. Olha, a reunião de hoje entre Lula e Hugo Motta vai decidir o texto final, o ajuste fino da proposta que acaba, se tudo der certo, com essa jornada 6x1, tá bom? Qual é a diferença de posição entre governo e oposição? O governo quer que isso comece logo, quer que comece agora em 2026.
Mas a oposição não quer. Por quê? Não quer por causa dos votos que isso vai gerar, né? Afinal de contas, é altamente popular essa proposta e ela, sim, meritoriamente vai gerar efeitos concretos aí. E a gente tem visto o desespero do Centrão que não consegue conter a pauta. Vou ler aqui para vocês qual é a agenda, para que vocês possam ter em mente o que vai acontecer essa semana. O presidente Lula e o Hugo Mota vão se reunir nessa segunda para discutir os detalhes da proposta da jornada 6x1. O principal objetivo é buscar um consenso sobre as regras de transição para a redução da jornada e a divergência em torno do período de adaptação ao novo modelo levou ao adiamento da apresentação do parecer da proposta que deveria ter sido na semana passada. O relatório que é elaborado pelo deputado Léo Prates, do Republicanos, deve ser apresentado ainda hoje, lá em Brasília, tá bom? Devem participar dessa reunião quem? O ministro Luiz Marinho, que tem opiniões absolutamente estapafúrdias sobre isso, já se manifestou algumas vezes, com bastante inadequação, né? O José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais. O Boulos não vai estar nessa reunião. Até porque os dois andaram trocando atritos aí ao longo do fim de semana, sabe? Teve puxão de cabelo, unhada e tudo mais de Boulos com o presidente da Câmara. E a matéria nos diz mais um pouquinho. Fala, a proposta de emenda à Constituição prevê o fim da jornada de 6 dias de trabalho para um de descanso, considerada estratégica para o governo federal e para a presidência da Câmara. A medida é vista como uma pauta de forte apelo eleitoral. Hugo Mota pretende colocar o texto em votação ainda essa semana, antes de encaminhá-lo ao Senado da República. O principal entrave para a conclusão do relatório continua sendo o prazo para a implementação da jornada, né? Atualmente, a base governista defende que a mudança tem início este ano, 2026, com uma redução inicial de 2 horas na carga horária semanal, tá? Então, reduz 2 horas por semana. Se você trabalha sábado, por exemplo, para completar as 44 horas da semana durante 4 horas, você vai trabalhar só 2, mas ainda não vai ter o sábado para você, a posição do governo. Lula, por sua vez, busca negociar uma transição mais rápida. O presidente defende que a diminuição da jornada de 44 para 48 horas semanais comece já este ano, argumentando que o governo já flexibilizou a posição quando abandonou aquela proposta inicial da Érica Hilton, que era de trazer a jornada máxima semanal para 36 horas, o que parece ser bastante razoável, né, para o passo que o país vai dar. Ao invés de uma jornada de 36 horas, estabelece uma de 40 e acaba com o trabalho no sábado, né? E aí o patronato fala, mas como é que eu vou abrir minha loja sábado de manhã? Se vira, filho. Vai ter que contratar mais gente, vai ser legal, vai ter que diminuir a jornada diária dos que estão lá e vai dar tudo certo, tá? Assim como deu quando o Brasil instituiu o 13º salário e as férias obrigatórias, né? Mas vamos ver como é que vai ser a reunião de hoje. Eu tenho certeza absoluta que o Hugo Mota, que representa o pensamento mais retrógrado do Brasil, se pudesse, adiaria a entrada em vigor dessa nova forma de jornada lá para o século 25, 26, no mínimo. Vamos lá, próximo assunto. Luciano Huck. O que fez o Luciano Huck aqui? O Luciano Huck falou bobagem na televisão, foi dar uma entrevista lá, o paladino das ideias tucanas, né, enfim, o eterno candidato, falou bobagem ontem. O que diz aqui a nossa matéria, aqui no ICL Notícias? Depois da grande repercussão negativa das críticas que fez ao Bolsa Família no Fórum do Movimento Esfera, que é o movimento da elite econômica brasileira, no sábado, Luciano Huck tentou amenizar a situação. Perguntado sobre o que achava da eficiência do Brasil, o que o Huck falou? Ele respondeu que está muito ineficiente em todas as frentes. Aí ele falou assim, olha, o prefeito da cidade, senhor do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Observa o que ele falou, tá? O prefeito da cidade, senhor do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. Você não gera nenhum tipo de estímulo para que essas famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam atalhos para ficar no programa de distribuição de renda, de proteção social ad eterno. A gente precisa criar... A gente quem, cara pálida? A gente, ele, Luciano Huck, vai criar um estímulo? É engraçado isso, né? A gente precisa criar um estímulo, como se a porta de saída não fosse um baita portal, né? Muita gente deixa o Bolsa Família, centenas de milhares de famílias saem do Bolsa Família todo ano, graças à melhora da sua condição econômica, porque o país ofereceu chance.
ou porque a economia progrediu, ou porque os filhos estudaram, ou porque houve uma requalificação profissional, mas o fato é que essa bobagem não encontra paralelo na realidade. Ela apenas espelha preconceitos ancestrais que já vêm desde antes do Bolsa Família existir, tá? Quando era renda básica da cidadania ou coisa parecida, que já se falava isso. Trabalhador brasileiro é tudo vagabundo, o brasileiro não gosta de trabalhar, ele quer viver da mamata do Bolsa Família. R$ 600 por família. Como alguém pode querer viver com uma miséria dessa? Não dá para nada, né? Bom, vamos lá. Perguntado sobre o que achava, então, da Deficiência Brasil, ele disse aqui que o prefeito lá de Senhor do Bonfim tem 56% da sua economia no Bolsa Família e aí você não gera nenhum tipo de estímulo para que essas famílias queiram sair do Bolsa Família. Ô Sato, tira aqui minha tela do ar um pouquinho, eu vou procurar aqui no site do IBGE para saber o que é esse número que o Luciano Huck citou, né? E qual é o local onde fica esse município. Vamos ver se eu acho essa cidade aqui no mapa do IBGE. Aqui, ó, Senhor do Bonfim, Bahia. Não achei no IBGE, mas achei na Wikipedia. Deixa eu ver aqui como é que é Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim é um município brasileiro localizado no centro-norte do estado da Bahia, localizado a 375 quilômetros da capital Salvador. População é de 78.090 habitantes. Quer dizer que, segundo Luciano Huck, pelo menos uns 38 mil vivem só do Bolsa, muito mais de 40 mil vivem do Bolsa Família, né? E vamos ver se a Wikipedia traz os dados sobre a economia. Olha, o município, gente, fica lá no norte da Bahia, na região do Recôncavo, é isso? Tá lá, ó. Não sei se esse prefeito disse, ele acreditou, essa coisa toda, mas é bem provável que Senhor do Bonfim seja um município que viva da esmola do Bolsa Família, né? Depois a gente dá as informações certinhas sobre a demografia e a economia lá desse município, tá bom? Vou voltar aqui para o Luciano Huck, para a gente saber como é que foi a repercussão. O apresentador da Globo detalhou as críticas. Como é que você motiva a família que precisa, que necessita do Bolsa Família, a ter vontade de querer sair desse programa, o Expert em Mobilidade Social? Falou assim, mobilidade social no Brasil, pega estudo da OCDE, uma família no Brasil para sair da base da pirâmide social, para chegar na média da classe média brasileira, são 9 gerações. Isso quer dizer que você não tem esperança, nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida melhor do que a sua. Você fica sem estímulo. Essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que é o lugar em que você nasce, determina o número de oportunidades que você vai ter na vida. Depois das declarações, lá ao Fórum Esfera, né, ao Fórum, podia chamar Fórum Esfola também, porque esse fórum reúne patrões que esfolam seus trabalhadores. Mas vamos lá, depois das suas declarações no Fórum Esfera, passaram a circular nas redes sociais e aí o Luciano Huck começou a ser muito criticado nas redes sociais, né? Ele escreveu nas suas redes sociais... não, peraí. Primeiro a Ana Paula Renault. Como é que a Ana Paula Renault falou? O Bolsa Família talvez seja uma das políticas públicas mais mal interpretadas do Brasil. Durante anos repetiram a ideia cruel de que o brasileiro recebe o benefício e se acomoda. Mas os dados contam uma outra história. O estudo da FGV mostrou que em 10 anos, mais de 60%... Atenção para esse dado, hein? Mais de 60% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família. Entre os jovens que eram adolescentes, quando recebiam suas famílias o benefício, esse número passa de 70%, disse aqui a Ana Paula, né? E outros se seguiram às críticas, né? Outra a rebater as falas do apresentador foi quem? O nosso João César de Castro Rocha, aqui do ICL. O que disse o professor? Falou assim, ó, uma série de lugares comuns que não resistem ao mínimo estudo sobre o Bolsa Família, como nós podemos ver a partir de um conjunto expressivo de estatísticas. Em primeiro lugar, para cada R$1 investido no Bolsa Família, há um retorno direto para o PIB de R$1,78. Portanto, senhores Lucianos Hucks da vida, o Bolsa Família é lucrativo, tá? Tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista financeiro. Castro Rocha esclareceu ainda que nos primeiros 10 meses de 2025, 2 milhões de pessoas deixaram o Bolsa Família e não foi porque foram expulsos, porque estavam roubando, nada disso. Deixaram voluntariamente, ou porque conseguiram um emprego com carteira de trabalho, estabilidade, ou porque a renda familiar superou o patamar mínimo necessário para receber o Bolsa Família. E aí o professor diz o seguinte, olha, os dois argumentos do Luciano Huck são pura ignorância.
e com a opinião. Olha ele aí na capa do nosso site. Ó. Além de ler, você pode ver o que disse o professor João César, tá bom? Então é isso. Sato, me confirma se o Lula já está ok, porque se estiver eu vou chamar o Lula aqui. Eu gostaria de ouvir o Lula sobre essa pataquada aqui do Luciano Huck. Tá? Então, bota o Lula no ar para a gente fazer um favor. Estou com saudade dele, desde sexta que eu não vejo o Lula. Cadê o Lula? Já vai aparecer aí, quer ver só? Abracadabra, apareceu. Bom dia, doutor Lula. Bom dia, Fábio, bom dia quem está conosco. Lula, me impressiona muito, assim, a bobajada que se repete ao longo das eras sobre Bolsa Família, né? Um programa que, inclusive, não tem nada de socialista, nada, né? O Friedman já falava dessa história de uma compensação social. O Elon Musk pregou uma Bolsa Família universal para aplacar o desemprego estrutural que virá aí, mas ainda tem gente que insiste nesse preconceito, né? Ô, Fábio, o Bolsa Família, a gente pode até recuar muito mais e na nação capitalista. O Bolsa Família, ele foi bebê, né, no seu início, na sua origem, lá no New Deal, no programa de reconstrução da economia americana, tocado pelo Franklin Roosevelt, pelo Eleanor Roosevelt, né, democratas, e que lideraram a reconstrução americana depois da grande crise dos anos 1930, né, da quebra da Bolsa em 1929. Vem de lá. Então, isso que aconteceu é a prova de que Luciano Huck, apesar de ter sido em algum momento essa carinha de modernização da elite brasileira na TV aberta, no seu principal canal, né, na principal corporação de comunicação brasileira, que foi a Rede Globo, Luciano Huck, que teve a intenção de ser candidato, de entrar numa aventura eleitoral em 2 eleições presidenciais. 2014, ele ensaiou lá na origem e depois ele se conectou com o movimento Aécio Neves, e em 2018 foi mais forte, foi mais profunda essa tentativa de entrada do Luciano Huck na cena política como candidato a presidente da República. Digo a vocês, Fábio, que o Luciano Huck esteve no SBT em 2018 conversando com Silvio Santos sobre uma eventual candidatura presidencial dele. Perguntou se Silvio Santos o daria apoio na sua emissora, o SBT, caso ele fosse derrotado e ficasse sem espaço na Rede Globo. A Rede Globo, em 2018, já tinha dito para o Luciano Huck que ele teria que sair da emissora e não deveria voltar, ou seja, ele se preparou efetivamente, depois não teve coragem, refugou ao tentar fazer esse movimento, mas sempre se manteve como uma espécie de entidade nessa área de comunicação. E ele cometeu mais esse erro, né, político, mais esse erro de comunicação num evento do Grupo Esfera, lá nos Estados Unidos, onde ele foi chamado pelo João Camargo, dono da TMC, ex-sócio do canal CNN e criador desse Grupo Esfera, que é um grupo de lobby criado para rivalizar com o João Dória no seu lead e para rivalizar com o IDP, né, do Gilmar Mendes, aqui em Brasília, que faz o Gilmar Palusa, aliás, no início do mês que vem, de 1 a 4 de junho, temporada de Gilmar Palusa, que está esvaziado, né, lá em Lisboa. Mas então o Luciano Huck foi para esse evento e cometeu essa bobagem, essa bobagem preconceituosa de alguém que não sai do lugar comum da política brasileira. O que ele falou ali sentado no evento do Grupo Esfera foi o lugar comum, né, desse pensamento de quem está o tempo inteiro em cima do muro,
na cena brasileira e que é um privilegiado, sim, né, das condições midiáticas que nós temos no país. O Luciano Huck é produto dessa principal corporação de mídia que ainda está entre nós, que é a Rede Globo. Depois da divulgação do vídeo com a bobajada que ele falou, ele gravou um outro vídeo nas suas redes, tal, explicando o contexto, dizendo que foi tirado de contexto. Não foi tirado de contexto. O Luciano Huck falou o que ele não sabia. O Luciano Huck foi fazer cobranças de porta de saída. Lembram da porta de saída do Bolsa Família? Coisa que existe há muito tempo. Desde os governos Dilma Rousseff, que se instituiu um formato de constante revisão dessa base de quem está no Bolsa Família, e é um programa que tem excelentes dados de famílias que saem do Bolsa Família, restaurando lá na base essa possibilidade de ascensão social de diversas famílias. Não fosse isso, a gente não estaria celebrando, mesmo neste terceiro mandato do presidente Lula, a saída de 29, 30 milhões de brasileiros da linha de pobreza extrema, da linha de miséria. Eles subiram socialmente e é essa ruptura com a lógica, né, de congelamento das possibilidades de ascensão social do país na base da pirâmide que fazem o presidente Lula ser o que ele é. Esse fenômeno político eleitoral que está entre nós há 40 anos, sempre como uma possibilidade de você revolucionar dentro do sistema, mas você revolucionar, né, a política brasileira, de você revolucionar a sociedade brasileira. No meu computador, no diretório de cidades do IBGE, para saber que diabo de coisa acontece lá em Senhor do Bonfim, na Bahia, que foi o município que ele disse que tem 56% da renda dependente do Bolsa Família. Põe na tela para nós, por favor, aqui, Sato. Olha aqui, ó, vamos ver como é que é a economia de lá. É tão estapafúrdio o dado dele. Tá aqui, olha, 88% das receitas do município decorrem de transferências constitucionais. São os fundos, FCM, fundo dos municípios, essa coisa toda, né? Então, tá aqui, é tão absurdo isso, o número do PIB do município não bate com isso. Se você distribuir o PIB pela população, dá um valor muito maior do que o do Bolsa Família. Então, Luciano, deve ter conversado com esse prefeito, que deve ser um sujeito extremamente reacionário, desses aí que ficam vomitando números que não batem com números reais, para criar uma situação para justificar um preconceito. Só pode ser, entendeu? Porque os números da economia da cidade desmentem o Luciano Huck cabalmente. Exatamente. E, Fábio, só fala isso quem ainda continua dizendo que o Nordeste é atrasado, que o Nordeste é um local que é completamente diferente do resto do Brasil e que não vê que o Nordeste brasileiro, por causa dos programas de resgate social, é a região do Brasil que mais avançou na economia nos últimos 30 anos. Não estou falando desse período. Nos últimos 30 anos. Você tem hoje, está se criando o conceito, né? Lembra, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a história dos tigres asiáticos, a Coreia do Sul como o principal tigre asiático, mas também Tailândia, né, com um crescimento econômico muito grande, a China, final dos anos 80. Está se dizendo hoje em dia que Pernambuco é a onça nordestina, não o tigre asiático. Pernambuco registrou um crescimento do PIB nos últimos 3 anos, um crescimento continuado entre 7% e 9%, quase 9% no último ano agora. É uma coisa estapafúrdia, né, de veloz e completamente descolado do crescimento do PIB brasileiro, que é positivo nesses últimos 3 anos, desde que o presidente Lula reassumiu o governo em 2023, apesar do golpe de Estado de 2023,
que obrigou o governo a fazer uma reconstrução, né, de todas as políticas públicas de resgate social que existiam e que foram destruídas no período Temer-Bolsonaro. Ô Lula, é impressionante. Eu estou aqui levantando aqui, enquanto a gente conversa, eu vou trazer esse dado para vocês até o fim da nossa discussão. Então eu vou pedir para a gente passar para o próximo assunto. Eu vou até pedir para o Sato rodar a vinheta, porque hoje é dia de falar sobre a melhor coluna do Brasil, tá? Que é a coluna que o Lula faz, que o Lula edita aqui na nossa revista Liberta. Aliás, eu fiquei sabendo, viu, Lula, depois você que está enfronhado aí com o Demore, com esse pessoal das altas rodas aqui do ICL, me diz se está confirmado mesmo que essa revista vai virar uma publicação impressa, tá? Acho que vai ser de grande sucesso. Eu vi na internet, o Lula sabe. Pessoal, então, roda para mim, por favor, Sato, a vinheta da coluna. Por que a gente bota essa vinheta? Porque esse é um espaço nobilíssimo do nosso jornalismo, sabe? É o filé mignon do noticiário, está aí nessa coluna que o Lula edita na revista Liberta. Lula, conta para nós, quais foram os destaques dessa semana? Fábio, a primeira nota tem o print aí, se puderem colocar na tela. Isso, irresponsável, tagarela, leviano. Assim, eu ainda diria mais uma coisa, antes de você falar, chato pra caramba, deve ser uma mala esse cara, hein? Pela quantidade de inimigos. O Eduardo Fischer. Eduardo Fischer, que assume amanhã a coordenação de marketing da campanha em derretimento do Flávio Bolsonaro. Quem falou isso do Eduardo Fischer foi o ex-sócio dele, Roberto Justus, né, também publicitário e também enrolado, tá? O Roberto Justus está enrolado, inclusive, com o Banco Master. Daqui a pouco isso virá à tona. Ele tem problemas de dívidas do Banco Master com ele e vice-versa, uso de fundos do Master no seu complexo empresarial. Estou falando do Roberto Justus. Agora, o Eduardo Fischer, é isso que o Roberto Justus acha dele, e existe um grupo de 150 ex-funcionários da Fischer América e também da Fischer e Justus, que foram empresas do Eduardo Fischer, que estão na justiça há mais de 15 anos tentando receber, né, os benefícios sociais, o FGTS, parte de salário, 13º, né, do novo marqueteiro do Flávio Bolsonaro, que assume agora, e que deixou um papagaio enorme no mercado quando quebrou. E ele quebrou várias vezes na vida. Hoje, inclusive, o Fischer mora, o endereço tributário dele é no Uruguai. Ele não mora em São Paulo, ele não mora em Brasília, ele não mora no Rio de Janeiro, ele mora no Uruguai, em Montevidéu, que é um paraíso fiscal, como sabemos, é um paraíso fiscal do Cone Sul. Ele mora lá e está desembarcando em Brasília amanhã para assumir essa coordenação. Eu arrisco dizer que será breve, porque ele não tem uma capacidade de compreensão de conjuntura, ele não tem bons hábitos de convívio em grupo, né? E a campanha continua enfrentando turbulências muito grandes. Haja visto o que está acontecendo hoje com a divulgação de uma nova pesquisa, Fábio. Só para lembrar quem é o Eduardo Fischer, ele é um nome importante da publicidade brasileira, quando a publicidade brasileira era importante, né, Lula? Lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a Fischer e Justus era uma agência gigante, atendia as melhores contas do Brasil. Mas sobrou muito pouco desse tempo de pujança, né? Porque até hoje, sim. Exatamente. Ele criou aquela publicidade do número 1 da Brahma, inclusive que foi uma marca da Copa de 94. O baixinho da Kaiser também é dele. Estava no início, o baixinho da Kaiser, ele estava no início do que hoje é o Lollapalooza e que foi o festival SWU que o quebrou, porque houve um default, né, nesse festival, numa das edições, e ali foi quando ele começou a quebrar, né? E, aliás, estava junto já com a Rede Globo naquele momento.
Por que o marqueteiro anterior saiu dessa forma, né? O Marcelão, é esse o nome dele, né? Que é um policial. É uma coisa engraçada, porque o cara é ao mesmo tempo policial e marqueteiro de campanha. O que aconteceu Fábio, de fato? Marcelo Lopes, da agência Calix Propaganda, era uma invenção. Na verdade, ele caiu porque ele era uma figura inapta para o cargo e inepto para a publicidade, né? O Marcelão foi uma invenção dessa política rastaquera do Distrito Federal. Ele sai, então, do atendimento ao Palácio do Buriti, já no período ibanês, para se conectar com a turma federal no período do Michel Temer, começa a ganhar contas com o Temer na esplanada, e quando vem o Bolsonaro, ele então se torna um grande amigo do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, da agência de comunicação que dá assessoria a todo mundo aqui na esplanada, também aí em São Paulo, o pessoal do Palácio do Morumbi, também no Rio de Janeiro, a turma do Cláudio Castro, era a turma do Sérgio Cabral, que é a FSB Propaganda, tá? O Marcelão se torna um publicitário dessa turma, e aí cresce dentro da esplanada do Bolsonaro, e ficou, tá? Durante esse governo Lula, ele permaneceu com grandes atendimentos dentro do Palácio do Planalto, até porque ele foi beneficiado em algumas concorrências internas no período do Paulo Pimenta na SECOM. Então, a Calix do Marcelo Lopes, que saiu, né, da campanha do Flávio Bolsonaro, já recebeu 75 milhões de reais nesse governo federal, no terceiro mandato do Lula. Mas ele não tinha nenhuma aptidão para ser publicitário, nem para liderar equipes. Ele acabou levando a culpa, né, que não era culpa dele, dessa exposição da relação íntima e financeira do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. E foi pelo que se leu sobre a saída dele, foi uma saída turbulenta, né? Teve soco na mesa, parece que teve dedo na cara. A coisa teve bem feia lá no QG da campanha do Flávio. Ô Lula, agora, você estava falando aí sobre essa história de o Pimenta ter afagado, né, os negócios dessa empresa, que na verdade é uma empresa que tem relações profundas com o bolsonarismo, do Marcelão. Agora, relações boas mesmo tem aquela Carina Ferreira da Gama, que é a mulher da Go Up Produções, né, do Movimento Conhecer Brasil, que é uma ONG pirata, clandestina, e de uma outra ONG que se chama Academia Nacional de Cultura. Quando eu vejo um negócio dele, tem um aroma de picaretagem assim no ar, e tem uma nota na revista Liberta que faz uma conta para saber qual foi o tamanho do favor que a Prefeitura de São Paulo fez para essa moça. E eu gostaria que você contasse para nós quanto custa cada ponto de Wi-Fi que essa senhora... Exatamente. A Carina Ferreira da Gama, que é esta mulher que aparece aí na foto, no centro da foto, ela é a criadora das entidades que receberam dinheiro público, dinheiro de emendas do orçamento e também dinheiro do Banco Master para pagar aquele filme, né, aquela hagiografia do Jair Bolsonaro. Mas ela também, a partir do momento que ela se conectou com o bolsonarismo, ela começou a receber projetos e emendas de diversas áreas em São Paulo, tanto do governo do estado quanto da prefeitura. E nesse caso específico, né, a prefeitura do Ricardo Nunes fechou com ela um convênio de 108 milhões de reais para ela instalar, ela se responsabilizar pela instalação de 5 mil pontos de Wi-Fi que não entregou na cidade de São Paulo, mas você fazendo uma divisão, o custo de cada ponto de internet, por essa verba de 108 milhões de reais recebida por ela, né, sai a R$ 21.600 por um ponto de Wi-Fi na cidade de São Paulo. R$ 21.600. Fábio, não há parâmetro que passe em brancas nuvens num tribunal de contas sério em relação a isso.
Isso está na Liberta. Essa nota contou com a sua grata e fabulosa ajuda. Muito obrigado, Lula, com a sua gentileza aqui. O Lula falou agiografia, tá, gente? A geografia é biografia de santo, tá? É diferente de angiografia, que é o exame das artérias, e também de geografia, que é o exame do terreno, né, Lula? Quem não sabe, tá aí uma aula de Lula também é cultura, pessoal, e não é pouca, não. Deixa eu te falar, aproveitar aqui, nós temos o Papo de Boleiro, que vai estrear não sei quando, mas é antes da Copa, provavelmente semana que dia vem 10, ou na outra. Dia 10 de junho. Ah, já temos uma data. 10 de junho. Maravilha. Isso. Então vamos dar um avant-première aqui para as pessoas. Eu quero te mostrar o seguinte, tem uns menininhos muito pobrezinhos lá de Uganda, Lula, que fazem uma dancinha na internet que é muito legal, sabe? Aquela dança pobre feita assim num cenário sempre com choupanas de pau a pique, chão de barro, sandálias havaianas, aquela cena típica do Nordeste brasileiro dos anos 90, dos anos 2000. E esses meninos fizeram um sucesso danado. Eu vou pedir para o Sato botar um vídeo para nós, vou já explicar por que eu estou falando isso. Bota para nós, Sato, o primeiro dos vídeos aí que eu pedi, por favor. Não, não é esse não. Não é esse não, tira. Ah, não tem esse. Não tem o outro. Ah, então tá, porque é um problema de direito autoral. Esses menininhos fazem aquela dancinha engraçada que a gente está acostumado a ver na internet e eles estão sendo, nesse momento aí, numa ligação ao vivo, estão falando, sabe com quem? Com a Shakira. A Shakira ligou para eles lá em Uganda para convidar para participarem da abertura da Copa do Mundo, dia 19, no MetLife Stadium, lá em Nova York. Eu achei isso muito bacana, porque esses meninos vivem uma situação de pobreza absoluta. E eles são artistas muito legais. E, bom, tem deixa eu perguntar uma coisa para você, Sato. O outro vídeo, aquele vídeo do Neymar, tem direitos também, não? Sato? Meu diretor acho que fugiu aqui, ó. Eu falei para ele, Lula, que hoje o Alex não está aí o Sato está substituindo e o Sato não gosta de futebol. Eu falei, mas quem vai fazer a coluna do Alex, Sato? Ele está escondidinho aqui atrás das câmeras. Fala, Sato. Tá, beleza. Então vamos lá. Mostrar para vocês esse vídeo. Roda aí para a gente ver, por favor. Olha o Neymar aí, ó. Neymar de andador. Olha que legal. E eu queria mostrar esse vídeo aí para você, porque os outros, os menininhos lá de Uganda, fizeram um vídeo comemorando a chegada do Neymar à seleção, sabe? Neymar, o contundido. Perfeito. Então vou falar desses dois temas em relação à Copa. Primeiro é belíssimo o trabalho desses meninos de Uganda, fantástico que a Shakira os tenha convidado, mas, Fábio, eu acho muito difícil que eles terminem estando na abertura da Copa. Por quê? Porque eles são de Uganda e o Congo, que inclusive está classificado para a Copa do Mundo, estão enfrentando uma epidemia do vírus Ebola, novamente, né? É uma recidiva, acho que é o terceiro ou quarto ciclo de epidemia de Ebola, e inclusive na sexta-feira passada, o Donald Trump divulgou uma nota dizendo que a seleção do Congo só entrará nos Estados Unidos, e eles estão programados para entrar no dia 11, se tiverem cumprido o período de quarentena de 21 dias, que já deve estar funcionando. Não dá mais tempo. A seleção do Congo, não, mas o que eu imagino é que a seleção do Congo já estava cumprindo essa quarentena quando se tornou público essa exigência. Então, por essa exigência em relação à seleção do Congo, eu imagino que não haverá tempo, né, para a quarentena dos meninos de Uganda, que também enfrenta a epidemia do Ebola, o que é uma tristeza no meio de tanta alegria que a Shakira provocou nesse grupo lá em Uganda. E em relação ao Neymar, é o seguinte, dia 27, agora, esta semana, a seleção se apresenta para o Ancelotti, no Rio de Janeiro, na Granja Comari. O Neymar ainda pode ser cortado, porque o Neymar, ele enganou todo mundo. O Santos enganou a CBF. Dentro da CBF, há gente que sabia
que o Neymar não tinha condições de ser convocado porque ele está machucado, rompendo a premissa inicial do Ancelotti, né, que se revela muito fraco nesse aspecto, politicamente fraco por ter convocado o Neymar. Com o Neymar não estando em condições físicas, o Neymar pode se apresentar, inclusive, com a condição de não jogar o primeiro amistoso que o Brasil tem antes do início da Copa, que é contra o Panamá no domingo, e podendo, inclusive, viajar sem condição de jogo para a estreia da seleção contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Isso é um absurdo, é a prova de que a ida do Neymar nesse grupo é apenas uma estratégia comercial e que, pela primeira vez, a seleção brasileira leva no seu grupo de jogadores um ex-atleta, né? O Neymar é um ex-atleta, né? Agora, sobre isso, Fábio, aí eu quero fazer um marketing também, tá? Para a revista Liberta, cuja capa é sobre a Copa do Mundo, a seleção brasileira. Muito bom. Pena não ter mais tempo, porque essa conversa com o Lula é boa demais. Eu adoro. O tempo passa muito rápido. Fala, Lula. Só um minuto, tá? Que em 30 segundos o que vai acontecer na política. Tem pesquisa nova no mercado, uma pesquisa Nexus BTG, aonde o presidente Lula está abrindo 4 pontos no segundo turno em relação ao Flávio Bolsonaro, está distante 10 pontos percentuais no primeiro turno em relação ao Flávio Bolsonaro. É uma segunda pesquisa que mostra esse derretimento do Flávio Bolsonaro, que vem se consolidando desde a divulgação da intimidade dele com o Daniel Vorcaro. E esta semana, amanhã, anotem na agenda, porque isso não é desprezível, e não é desprezível porque eu quero ou porque eu gosto dele, que não gosto. Mas Aécio Neves volta à cena presidencial como candidato a presidente da República do PSDB, Cidadania, Solidariedade, e tentando fechar uma aliança com o MDB, com o PP e com o União, porque ele não tem espaço em Minas Gerais, onde ele não tem intenção de voto nem para o governo, nem para o Senado, né? E ele vai tentar renascer na cena nacional. Agora eu arrisco dizer que ele, se vier mesmo, ele surgirá em hipótese de segundo turno contra o presidente Lula do mesmo tamanho do Flávio Bolsonaro. E aí ele vai ser um problema para o Flávio Bolsonaro, antes de ser qualquer risco à reeleição do presidente Lula. É isso, Fábio. Tá ficando interessante esse cenário aí. Vamos ver como é que essa direita vai para a eleição, né? Mas a ressurreição do Flávio é um milagre no qual eu não creio. Acho que não será tocado por essa graça, viu, Lula? Até porque vai ser difícil explicar certas conversas, né, com o pessoal do Odebrecht. Exatamente. Essa coisa toda. Vai ser muito complicado. Lula, um abração para você. Obrigado. Até quarta-feira, então. Fábio. Tá? Até lá. Valeu. Tchau, tchau. E, pessoal, eu não tenho mais tempo para nada aqui, mas eu queria que o Sato mostrasse a audiência para a gente, porque eu estou curioso para saber o que está acontecendo com essa audiência. Tem audiência aí, Sato? Ele já vai subir para a gente aqui a audiência. Eu mostro aqui para vocês, não é para contar uma vantagem não, é para agradecer, tá? Vocês pelo que fazem aqui pela gente. Olha só, estamos nós aí com 28.180 pessoas assistindo agora, às 7h58, e a Jovem Pan está lá 8.000 atrás de nós, comendo uma poeirinha boa logo no comecinho do dia, e eu agradeço muito o prestígio da sua audiência, tá bom? E espero te encontrar aqui amanhã às 7 horas da manhã para a gente continuar essa conversa boa de todo começo de dia, tá bom? Então um abração para você, obrigado pela audiência. Boa semana e... peraí, ainda tem que falar sobre isso aqui, né? Nós vamos ter, olha, uma aula do Eduardo Moreira, ele é um craque em economia, tá? Ele é um craque em economia. Sobre como construir o patrimônio depois de 50. Eu vou assistir essa aula, tá? Eu sou um caso, um estudo de caso para essa disciplina que ele vai ministrar aqui. Se você tem mais de 50 como eu e ainda está com as suas finanças por organizar, saiba que tem um caminho grande pela frente ainda, tá? O mundo não acaba quando chegam aos 50 anos e o Eduardo vai mostrar para vocês como é que faz isso direitinho para que a gente possa chegar aos dias de descanso no final de uma jornada longa de 35, 40 anos de trabalho, né?
tendo onde se escorar, tá bom? Vai ser no dia 31 de maio, vai ser domingo, e às 8 horas da noite, tá? Não perca, marca já na sua agenda e vem aqui, olha, no despertaicl.com.br, já baixa logo o seu convite para você estar com a gente nessa plateia aqui e aprender o que fazer com esse dinheirão que você ainda espera juntar, mesmo que você já seja, como eu, né, uma pessoa caminhando para o melhor da vida, para o período de inatividade. Só que é o melhor da vida para quem tem como se sustentar, para quem não tem é o pior. Gente, bom dia para vocês, até amanhã. A gente se encontra aqui às 7 horas. Tchau. Curiosidade do dia. Você sabia que mais da metade das pessoas da comunidade do ICL tem mais de 50 anos de idade? Pois é. E um dos pedidos que eu mais recebo é que eu deveria preparar uma aula para essas pessoas que têm mais de 50 anos de idade de educação financeira. De verdade, já são centenas de vezes que as pessoas me pediram isso. E eu finalmente resolvi parar o que eu estava fazendo aqui e preparar uma aula incrível, como construir patrimônio depois dos 50. Ela vai acontecer dia 31 de maio às 8 horas da noite. Vocês vão achar muito bacana, que eu vou trazer várias coisas práticas, que aliás não precisa ter mais de 50 para aproveitar, todo mundo vai poder aproveitar. E no dia 31 vocês vão aprender muita coisa para colocar em prática. Um abraço e até lá!